E cá está, chegamos ao episódio número 30. E, meus amigos, vamos festejar de uma boa forma. De um lado, temos o Cláudio Alves. Do outro, temos as pessoas que quiseram participar neste episódio. Porquê? Porquê que surgiu esta ideia? Porque sempre que lançamos um episódio com o Cláudio, as pessoas falam. Sempre que lançamos um episódio com bons convidados, e têm sido todos, temos uma reação do outro lado. E então a reação do outro lado agora vai entrar neste episódio. Meus amigos, e que grande episódio que acabámos de gravar. O Handball Summit, especial a nossa modalidade, começa agora com o Cláudio Alves e com os nossos amigos. Cláudio, então, o que é que tens para dizer hoje? Olá, boa noite. Hoje, Boas. hoje é diferente, hoje estamos atirados aí com gente a acompanhar-nos, não é? É verdade, temos malta a acompanhar, a ver. Hoje vamos ter aqui partilha de ideias, que é sempre bom, e mais uma vez digo que tu és inovador, não é? Nesse aspecto e no que eu puder ajudar, já sabes que estamos cá para isso mesmo, e se for para falar de handball, a gente está sempre disponível, não é? Uhum. Explicar aqui um bocadinho que nós tivemos esta ideia, porque a cada episódio que nós lançamos, nós temos tido reações das pessoas. Então aqui a ideia é quem quisesse participar, tem a possibilidade também de dar a sua opinião. Hoje, o tema que vamos falar, ou o principal tema, é aqui um bocadinho os clubes e o seu futuro, não é, Cláudio? Sim, sim. Pronto, é uma das coisas que nós temos abordado pela rama, não é? Uhum. Temos abordado mil e uma coisas e, e uma das coisas que vamos sentindo, fazendo esta avaliação, isto é trazer um bocado também da vida empresarial ou certas coisas, que é o handball é feito por pessoas para pessoas, não é? E quem é que são os intervenientes um bocado nisto do handball? Estamos aqui a falar principalmente naquilo que é o espetáculo do jogo do handball, estamos a falar de treinadores, atletas. Estamos a falar de árbitros e dirigentes, ok? Basicamente é isto que compõem aqui o universo daquilo que é um jogo de handball. Pronto, nós sobre atletas e sobre treinadores é um tema que todos nós analisamos, que até é o sítio onde o handball até estamos mais, não é? Estamos na posição em que estamos, em termos de seleções, sentimos que os atletas estão mais dedicados, os treinadores, há uma série de cursos, há uma série de formações, cada vez a exigência é superior. Depois temos aqui a outra parte da matéria humana que compõem o jogo de handball, que eu dirigismo e arbitragem. Arbitragem, eu acho que devíamos deixar para um capítulo próprio, uma coisa, um momento que falemos mesmo sobre isso, que acho que também se deve falar. Ainda recentemente eu vi a Betina falar no Paredes TV Online, mais Uhum. um sítio onde se fala de handball. Acho que é um tema que devemos tratar à parte. Outro é o dirigismo, e isto vai sempre ter um bocado aqui a questão dos clubes. Basicamente é um bocado isso que estamos aqui a falar. Pronto, será esse, acho que, o tema que podemos aqui abordar. Uhum. Então, e qual é a ideia? O que é que achas que tem falhado nesta parte do dirigismo? Eu já fiz aqui, como te disse, tento fazer um trabalhinho de casa só pequenino, para não vamos dizer aqui muito grande, mas basicamente, se todos pensarmos um bocadinho nisto, sentimos que começa a haver aqui uma característica nos clubes que é para um bocado preocupante, na minha visão, e Uhum. que é, ou temos estruturas cristalizadas que pararam no tempo, são aquelas pessoas, faz sempre igual, é tudo igual. Isso é uma coisa que se vê bastante, todos nós sentimos isso, não é? Estruturas que sabemos que não muda, é sempre igual, é uma época sobre época, e não há mudanças, não há inovação. E outras vemos aqui muitas estruturas que são fugazes, não é? Entra ali, há um período, há ali um boomzinho qualquer, mas depois as coisas nota-se que não tem fundamento, não tem um critério, não tem uma construção, e isto começa a ser demasiado padrão, não é?
há aqueles projetos que já falámos aqui nós, nós já abordámos esse tema, tu falaste sobre alguns, aparecem aí, projeto de não sei o quê, e de repente desaparece. Ehm, Lembrei-me dos LX50. Opa, e tantos, Sim, sim, podíamos sim, falar sim. de tantos. Que acho que é basicamente isto. Temos aqui um perfil de estruturas cristalizadas, estruturas que não modificam, que não inovam, que sempre se fez assim, aquela máxima horrível de sempre se fez assim, fazer como se fazia, e é quase época sobre época, vamos ver se corre melhor ou pior, é um bocado ad hoc, ou se não, estas. Parece que vão conquistar o mundo, há ali um boom de ilusão, de paixão, até que parece que sim, mas depois rebenta a bolha e no fim acaba e não dá nada. Isto começa a ser demasiado padrão e vê-se muito pouco, e isso é que devíamos estar preocupados, é coisas estruturadas, com cabeça, tronco e membros, que se prolonguem no tempo e que tenham uma estrutura que faça com que as coisas valha a pena e que valha a pena olhar. Vale a pena tirar ideias disso e que sejam inovadoras, principalmente é isso que eu tenho aqui um bocado pensado, pronto, porque isto é feito por pessoas e se cristalizarmos as pessoas e não forem inovadoras, ou se formos lá só temporariamente, porque há aqui uma coisa de interesse, basicamente isto acontece muito, é um bocado o poder. E os clubes têm que ter um bocadinho mais do que isto, têm que ter também uma visão estratégica. E mais à frente posso falar sobre um bocado sobre isso. Uhum. Eh, Aqui tu estavas a falar e veio-me à cabeça a palavra projeto, não é? Que é fundamental todos os clubes terem e criarem um projeto, independentemente das pessoas que tenham ou não, mas tem que haver um projeto. O que é que normalmente tem acontecido numa boa parte dos clubes? O projeto é, enquanto o meu filho lá estiver, vai ser o meu projeto. E então o que é que, quando o meu filho deixar de jogar, eu desapareço, ou eu vou desaparecendo pouco a pouco, porque, olha, afinal já não tenho tanto tempo para fazer as coisas. Só que há um problema, o clube continua, não é? É um bom Não é problema, um mas problema, não é um problema. sim, não, Acima de tudo, os clubes, não é? só que deixa de ter a estrutura e de repente perde-se. E depois é quase como em alguns clubes que é o projeto do ano zero. E se há uns clubes que têm sempre todos os anos o projeto zero, há outros que também o têm, não é? E só que não assumem. Não, isto é o que eu te digo. Um clube, basicamente, um clube poderá ter três perfis que eu vejo aqui, dentro daquilo que eu disse. Há o Uhum, clube, que vemos essas estruturas, que há pessoas que estão lá naquela posição e ficam e continua sempre igual, e é mais uma época e vamos ver como é que dá. Os fugazes, que é o que estás aí a dizer, e são muito poucos o que tu vês que não, isto aqui, há aqui um pensamento estruturado, há aqui uma ideia há uma visão de que daqui a X tempo queremos estar aqui. uhum. Mas São esses muito clubes poucos, também que estão estruturados, que nós dizemos hoje em dia estruturados, não estão estruturados numa só pessoa. muitos deles sim. Uhum, Por isso, por isso é que eu falo também daquilo do poder e de um clube não pode ser feito em cima de uma pessoa, ele tem que ser feito tem que ter um pensamento, eu poderei falar sobre isso, tem que ter um pensamento um clube tem que ser um produto apetecível, ok? Esteja lá A, ou B ou C. Um clube tem que ser uma coisa apetecível. Poderei falar sobre isso, não sei como é que queres introduzir aqui as uhum, pessoas, mas um clube tem que se tornar algo que esteja ligado, tenha ligações a várias coisas, que as pessoas queiram ir para lá. Basicamente é isso. Um clube tem que fazer com que as pessoas o queiram. E poderei falar um bocado sobre isso. Não sei se queres que eu comece já. sim. Não, Vais querer que as pessoas digam alguma coisa Sim, sobre o isso ou Filipe não? Ribeiro levantou aqui a mão. Vamos, é o nosso, é a primeira pessoa aqui a falar. Boas, Filipe. O que Olá, é que boa tens a noite. dizer sobre este Não sei se me assunto? vão conseguir ouvir muito bem, que eu tive o jogo ontem das miúdas, então fartei-me de gritar. Diz, estamos a É ouvir bem. normal. Olá. Boa noite a todos. Em especial também um grande abraço ao professor ao Mister, que eu acompanho nas redes sociais já há muito tempo, Mister do Mister. E tem sido um mentor para mim nesta carreira de treinador que começou há pouquinho tempo. Eu comecei, vou dar o exemplo aqui do nosso clube, que estava muito, e ainda está, muito centralizado numa pessoa só. E felizmente temos conseguido, felizmente não por mal porque a pessoa é impecável, mas temos tentado que saísse um bocadinho de fora daquele só centralizado numa pessoa. Nós somos um clube que vive muito aqui pelos atletas que vêm da escola
e a maior parte dos dirigentes que nós temos são todos, portanto, pais que têm cá os atletas. Eu comecei assim, entretanto, depois já tinha jogado handball, acabei por ficar aqui pronto, neste momento a minha filha para o ano ainda fica, mas para o outro sei que vai sair e já tenho uma ligação tão grande que a minha própria família já sabe, vou já a minha quando ela sair, portanto, eu tenho aqui já alguma envolvência do clube, mas nem toda a gente acontece isto. Temos aqui miúdos que começaram aqui nos Manitas e quando chegaram ao escalão de sub-18 acabaram por sair e levaram com eles os pais. O que acontece é que tínhamos que estar sempre pronto, no ano zero. Porque depois sai, quem é que vai ficar no ano a seguir, depois precisamos de pessoas para isto, pessoas para aquilo. Vivemos muito do associativismo e cada vez há menos pessoas a querer dedicar tempo do seu tempo pessoal, vá, porque nós não vivemos disto, não é? Uma parte das Uhum. pessoas não Então, vive Filipe, tu és de um clube de formação, é isso? De que é aos assim. 18 anos, quando Já tivemos deixa... séniores, já tivemos séniores. Estamos muito mais focados no handball feminino, mas sim, já tivemos séniores o Uhum. ano passado. O que aconteceu é que, pronto, acabam por sair, os pais acabam por abandonar e levam, aliás, os atletas têm, e os pais depois acabam por acompanhar. Em termos de estrutura, temos só focado numa pessoa, fazemos este ano 10 anos, e o nosso sócio número um e fundador é o professor Pedro Cacho, que ainda continua a dar treinos, e é o nosso coordenador técnico. O que vemos, e o que cada vez vemos mais, é que lá está, há menos pessoas a querer dedicar tempo a isto, porque dá muito trabalho, e se andamos cá só pela questão da remuneração, as pessoas não se aguentam. Tem que ser por gosto, pronto. E era essa a minha participação e a minha opinião. Ok, boa, 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 Filipe. Aqui a ideia é um bocadinho toda a gente participar quando quiser. Há muitos clubes destes, não é, Cláudio? Ou seja, há muito este tipo de clube que vive à base de pais, que depois também é da formação. Ou seja, a vida das pessoas também é curta neste papel de Isso dirigente, seja do é, que for. isso é verdade. Oh, para já, obrigado, Filipe, pelos comentários. Tenho que agradecer. Hum, isto é a realidade dos pais. E atenção, os pais é um bem essencial de um clube. Uhum. Ponto. Os pais, neste momento, são uma das peças fundamentais em qualquer estrutura de qualquer clube. Serão Isto o principal patrocinador? neste momento, muitos são. E não só Uhum. patrocinadores, são também as pessoas. Mas um clube, as instituições têm que ser muito mais do que isso. Tem que ter uma estrutura, uma coluna vertebral que segure isto tudo, que cole isto tudo. O problema é esse, é que voltamos aqui ao fugaz. O que o Filipe falou é aquela estrutura fugaz. Estou lá enquanto está meu filho, sim senhor, mas esse apoio é necessário. Os clubes precisam disso, ok? Agora, os clubes para se tornarem um produto apetecível, têm que ser geridos numa estrutura de continuidade. E eu vou dar aqui um exemplo. Os clubes são feitos para os atletas, são feitos para os pais, são feitos para a comunidade, são feitos para as autarquias, são feitos para os patrocinadores, são feitos para a comunidade. Nós não podemos pensar num clube, o clube em si, ser só aquela estrutura virada só unicamente, exclusivamente para os atletas. Tem que ser muito mais do que isso. Um clube tem que ser muito mais do que isso. A questão aqui, o problema é que, de facto, aquilo que o Filipe disse é verdade. Muitos dos clubes neste momento tornam-se fugazes nisto. São feitos para aquele momento e para aquele ciclo. Nós é necessário inovar. Eu percebo o que é que está a dizer sobre os pais, e esta questão de querer continuar nos clubes ou não. Pronto. E isso acho que é uma preocupação daquilo que temos falado, das associações, da federação. Tem que ver essa fidelização das pessoas a esse posto, a que os clubes tenham uma estrutura, uma coluna vertebral que os segure, não é? Porque senão tornamos isto fugazes. Isto do clube top e dessas candidaturas, essas boas práticas, essas pessoas avançarem para a gestão do clube, como está a dizer o Filipe, está a equacionar, ficar, mesmo quando. O que é que eu quero dizer com isto? Basicamente, vou fazer aqui aquilo que o Filipe disse, mas ao contrário. Os atletas saem porque o clube não lhes dá as condições que eles pretendem ou aquilo que são as suas ambições, porque senão não saíam, certo? Se o Uhum. clube, a carreira dos atletas não é todos para serem todos jogadores de handball de primeira divisão, ou muitos vão ser para ser dirigentes, mas nós temos muita gente, nós não gerimos o abandono, ok? Uhum. Muitas dessas pessoas, se calhar estamos aqui a falar no abandono e muitas vezes o abandono daquele projeto para outro porque lhes dá melhor condições. Isso é que os clubes têm que melhorar. Têm que melhorar.
Eu não tenho aqui uma varinha mágica, mas o clube tem que se tornar apetecível. Eu já vivi essa realidade de um clube que ninguém queria e hoje em dia é um clube que toda a gente quer ir lá. Porquê? Porque há uma estrutura base, há um critério, houve um critério com A ou B ou C. Mas tu Basicamente, achas que as pessoas têm tempo para pensar nisso? Imagina, elas entram com os filhos ali nos minis, sub-12. Têm tempo para pensar no clube porque elas ainda não estão bem dentro das coisas e de repente só entram mais e só começam a pensar ali a partir de sub-16. De repente já é sub-18 e já terminou. Ou seja, foram só 4 anos. As pessoas podem também não ter tempo para isso, não é? por isso é que temos falado que se calhar tem que haver pessoas profissionais ou pessoas que levem a estrutura mais a sério na sua globalidade, que eu vou-te responder a isso, aquilo que tu fazes, não é? Tu estás num Uhum, clube em Espanha, em que tu és o coordenador, que na parte técnica, e de certeza que existe alguém também da parte administrativa que consiga colar estas coisas todas, não é? Que consiga que haja aqui uma coluna vertebral e que haja aqui uma diretriz do que aconteça. Isto é uma das uhum. coisas que nós falamos. O Clube Trop, o Top vai à procura disso, a Federação sabe dessas preocupações, o dirigismo tem que mudar esse paradigma, não podemos ser só quando estamos lá, tem que haver aqui também um bocado de vontade de criar algo, não é? Nós não é tudo mau, há muito boa gente que dá muito da sua vida para um clube. O que acontece é que se cansa. Porquê? Porque todos nós sabemos neste momento que um dirigente que se entra num clube, ou um treinador quando entra num clube, não faz uma equipa. Pois tem que acompanhar tudo e tem que fazer tudo e tem que porque não há estrutura. E basicamente chegas e fazes tudo, cansas-te, chegas a um Uhum. ponto, não é? A realidade hoje em dia já não existe isto, já não se coaduna com isso. A realidade neste momento coaduna-se com uma organização melhor, não é? Com clubes que tenham pessoas para fazer uma coisa, pessoas que fazem outra. É difícil, é difícil, mas é esse o caminho. Porque senão vamos continuar sempre neste faz que faz, não é? É o fugaz, não é? Ah, Exatamente. olha, está aqui uma pessoa que se dedica, acho que 24 horas, duas contigo, ali o Luís, que é uma pessoa que faz isso e colou muito bem. E as provas estão dadas, é que todos temos os exemplos que mostram isso, não é? Pessoas que são as aglutinadoras. Obviamente, eu estou aqui a ver e ele não faz tudo sozinho, com certeza absoluta, que ele não é nenhum super-herói. Mas se calhar já perdeu também gente e consegue colar um bocado as coisas. Acho que é um bocado por aí. Luís, então, Luís Machado já foi nosso convidado num dos episódios, volta aqui para participar. Então, o que tens a dizer? Boa noite a todos. Boas. Eu sobre isso eu tenho aqui algumas coisas que posso partilhar que vou tentar implementar no meu clube. Isto é, alguns se calhar ainda não sabem, mesmo dentro do próprio clube, porque eu acredito muito naquilo do vosso episódio em que vocês falaram da questão dos clubes, de termos que ver outras realidades lá fora, não é? Aquela questão das condições e não sei quê. Só que eu acredito que se isso acontecer vai ser muito mais lá para a frente. Porque nós temos que olhar para o desporto em Portugal como ele é e não há condições a nível de municípios, a nível de apoios que nos levem para esses patamares. O que é que eu acho? Eu acho que primeiro tem que separar o que é o dirigente e o que é o diretor. E acho que isto é muito confundido nos clubes. Uhum. Para mim, um dirigente é dirigente de um escalão. É aquela pessoa que tem encarregue de garantir refeições, garantir transportes, garantir qualquer problema que seja resolvido naquele escalão. Um diretor faz parte de uma direção, que é um caminho diferente do clube, na minha opinião. E eu acho que em Portugal, e se calhar na minha realidade também acontece, junta-se tudo. E não se diz bem a função da pessoa. Tu queres ser diretor? Mas eu quero, mas o que é? Opa, é ir ali com os miúdos, às vezes fora, outras vezes em casa, e depois, entretanto, essa pessoa entra e até vai, mas depois, opa, é preciso alguém para gerir redes sociais, é preciso alguém para lavar os coletes, é preciso. Ou seja, eu acho que é preciso saber dividir, separar aquilo que é o dirigente e aquilo que é o diretor, e depois, dentro do diretor, dentro da direção, conseguir sim aquilo que eu acho que são as ideias que eu posso aproximar, ajudar a quem quiser lançar. Também isso que é. Eu acho que nós temos muitas missões para atribuir e vou dar um exemplo. Quantos atletas séniores, de equipas séniores, estão na universidade? E certamente que uma ajudinha para pagar propinas, dá jeito a toda a gente. Por que não
dar essa missão ao Tata Sénior de ser o gestor de sócios do clube. Por exemplo, Uhum. olha, nós temos 300 sócios, o nosso objetivo no final do ano é ter 600. Tu vais ganhar 5 euros, 3 euros, 4 euros, 10 euros, não sei, o que os clubes quiserem. Olha, mas a tua missão é esta. Ganhar comissão ou dar-lhe alguma coisa por mês, pronto. Mas por que não? Por que não apostar por aí? Uhum. Vais buscar esta pessoa, vais por aqui. A questão das redes sociais, por que não procurar alguém dentro do nosso clube que está a tirar a comunicação? Opá, vamos apostar nesta pessoa. Está a estudar, dá-lhe bem para o projeto, vamos apostar nesta pessoa. E vocês dizem-me assim, mas isto é execuível. Eu pertenço um bocadinho aos departamentos todos do clube, ok? Tenho pessoas fantásticas à minha volta e é muito bom. É muito bom poder dizer que neste momento eu posso delegar e está tudo certo. E se calhar já nem sou eu que assumo como era antes. Mas eu acho que nós temos que não ter medo de arriscar, que é pá, vamos arriscar. Se correr mal, correu mal. E acho que tem que ser um bocadinho por aqui, porque ser remunerado, eu digo-se muitas vezes que sou um privilegiado por fazer aquilo que mais gosto, não é? E estar em casa e poder fazer aquilo que mais gosto, mas ser remunerado, hoje em dia, há equipas séniores, que não têm orçamento sequer para pagar atletas, quanto mais nós temos alguém para gerir redes sociais ou gestão de sócios ou preocupações com patrocinadores. Eu acho que tem que ser muito aqui, por aí. Um dirigente do clube, por exemplo, pá, sei lá, o filho não pagar mensalidades. Não sei até que Uhum. ponto é que isto poderá ajudar ou não. É uma recompensa, não é? Pronto, é sempre um bocado complicado. Outra coisa para terminar. Nós aqui fazemos uma coisa que eu gosto, que nós tentamos gerir isto, como se fosse por ano civil. Ou seja, tentamos ter um diretor por ano civil. Como se faz às vezes nos guarda-redes, tentar ter três por ano Uhum. civil. Nós fazemos isto desde a base com os dirigentes. Com os dirigentes. É cada vez mais difícil. A verdade é essa. É cada vez mais difícil. O trabalho dos pais também está cada vez mais difícil. Saem cada vez mais tarde. Muitos têm dois filhos. E é cada vez mais difícil. Ou seja, não há soluções perfeitas. É só aqui a minha deixa. Ok, boa, boa. Aqui o Alexandre Pereira também quer falar, não é? Antes de mais, boa noite. Há bocadinho não disse boa noite, peço desculpa. Boas, boa noite. Aqui, parte de fora, basicamente, que eu não faço parte de nenhum clube, que acho que também que é importante aqui Uhum. uma Sim, sim. opinião fora, mas sou fora, mas estou dentro, e o Walter sabe muito bem, que estive sempre em clubes da terra, estive em clubes com uma boa estrutura e sei dos dois lados. E do lado do Clube da Terra é muito isso que o professor Cláudio estava a dizer e que o Machado também. Professor não, professor não. Mister. Mister, Estou a brincar. peço desculpa, Mister. Tranquilo. Mas é muito isso, é os pais, e na minha altura era. Na altura, quando o Walter vem para o nosso clube, no Alto Moinho, neste caso, o Alto Moinho, ele tentou fazer ali muita coisa e que fez, boa. Conseguiu juntar o clube, porque antigamente não dava. Os treinadores, se for preciso, dos escalões não se falavam uns aos outros, não havia um projeto, digamos assim, e hoje em dia falta muito isso também. Eu só sei da realidade de clubes do Sul, que eu acho, na minha opinião, são completamente diferentes do clubes do Norte. Não estou a dizer que os Norte são melhores ou piores, mas trabalham diferente dos clubes do Sul, e eu acho que trabalham, na minha ótica, trabalham muito melhor do que os clubes do Sul. E as provas são dadas hoje em dia. Estamos a falar que neste momento, dá um exemplo que temos dois clubes na Liga de Honra do Sul e o resto do Norte. E por este caminho vamos ter só uma do Sul e todas do Norte. E falamos também nas outras escalões que hoje em dia que é campeão nacional, etc. A formação é completamente diferente. E nesse aspecto, agora, eu não consigo dizer ideias, sou sincero, nem pensei nisso, mas a minha grande pergunta ao Mister Cláudio, que era como é que dá, como é que se consegue, e já tirando aqui a parte dos patrocínios do Sul, como eu sei, eu falo com muita gente aqui no Sul, que é muito difícil arranjar patrocínios, por isso já nem vamos falar em ser remunerados, porque aqui é impossível, aqui é por gosto, e é por gosto, ponto final, porque aqui os treinadores que eu sei, alguns recebem 100 euros, desculpem, não faz sentido, mas é o que é, e essa pessoa
não está pelo dinheiro. Por 100 euros não é pelo dinheiro, mas sim pelo gosto, por aprender e pelas pessoas que estão no clube. Por isso, qual é a ideia ou qual é, na sua opinião, alguma que dê para captar esse tipo de dirigentes, digamos assim? Dirigentes bons, com vontade, com. Pronto. Cláudio. Alexandre, desculpa lá, então é aquela meter-me lá do Mister, mas é quase como os atletas também. O professor, calmo, comigo é Mister. Gosto mais disso, já faço isso há muito tempo. Eu, por Surgiu até acaso por tinha um causa. treinador, peço desculpa, dizia que o Mister era ali em cima. É por isso que o Mister eu nunca chamei de Mister. Mister ali em cima Eu, era no campo de futebol. Pronto. Olha, não, isso até, para mim bem no tempo do Boa Vista, eu tive atletas que jogaram futebol, futebolistas, Ah, quando eu era jovem, sim, quando era adolescente, tinha vizinhos meus que jogavam no Boa Vista, o Queiró e o Almeirinha, sim, jogavam sim, no sim, Boa sim. Vista, e eles tratavam o treinador, porque na altura até vinham os treinadores ingleses e eles chamavam de mister. Eu já tenho Isso. esse hábito de há muito tempo. Agora é uma coisa banalizada, mas na altura isso surgiu por Sim. aí, é só por isso. E Ah, também é uma piada do professor, que eu sou licenciado em design, se fosse das artes era uma coisa. E todos estamos aqui a falar em coisas idênticas, todos, ok? Nós estamos todos a falar na mesma coisa. Já estamos a dar isso como um dado adquirido. E é normal, porque é o que está implementado. Mas o que é que estamos a fazer para modificar isso? O Walter está aqui e o Luís está aqui, são técnicos e mais treinadores aqui. Nós também tivemos que fazer um trocínio de ter que ter formações e custaram dinheiro e horas de treino e muito empenho e dedicação para continuar. Eu já ando há 40 anos no treino, por isso, diário, semanalmente. E ninguém me diga que eu ganho dinheiro com o handball. Basicamente, também há aqui outra vontade e outra paixão, obviamente. Mas os clubes têm que tornar isso também. Têm que tornar isso. E nós podemos pensar na construção disso de baixo para cima. O Luís falou aqui sobre formas de remuneração. Isso, a imaginação e o inovar é um campo inteiro por labrar. Podemos começar desde o início. Eu pergunto quantos clubes neste momento têm ligação com as escolas, com as suas escolas locais, que é o sítio onde vêm os atletas. Opa, o melhor sítio é ali o Viveiro. Quantos clubes têm, nos dias de hoje, ligações com as escolas locais? Muito poucos. Muito poucos. Fazem um trabalho de parceria com as próprias escolas, com os professores de educação física das próprias escolas. Ah, isto é um trabalho que tem que ser feito. Obviamente tem que haver matéria humana para o fazer. Mas se queremos atletas, temos que o fazer, não é? Certo? E podemos ir passar a seguir. O pai de um atleta, o miúdo começa a ser melhor. Ele começa o clube a não preencher as necessidades dele. E o pai, quantos pais neste momento foram dirigentes de um clube e o filho mudou para outro clube? É porque o outro projeto lhe dá melhores condições. Temos que criar, no mínimo, condições para que o clube tenha mais atletas. Tenha esses atletas. Os mais. Peço desculpa. Se esse atleta se mantiver, é porque há condições. Se tivermos mais atletas, vamos ter melhores condições. É isto que eu quero aqui dizer, não é? Um clube é feito de matéria humana. Um clube só com. Eu olho para as equipas neste momento e vemos várias equipas formadas por 10, trazem atletas do escalão de baixo. Cada vez isto é mais regular. Nunca é feito com os atletas do próprio escalão. Isto está quase, passa a ser padrão. Andamos remendo sobre remendo, sobre remendo, sobre remendo. Não, temos que pensar na estrutura desde o início. Ok, o que é que nós fazemos para cativar atletas? Muito pouco. Ok? O que é que nós fazemos para que tipo de treinadores, ou tipo de treino, ou tipo de pensamento estratégico temos no clube? Cada vez mais é o clube da campeonite. O miúdo chega e joga 5 minutos. Todos sabemos disso. Se não for um dotado, joga 5 minutos. Esse atleta estamos a pôr de lado. Isso tem a ver com o pensamento estratégico do clube. Uma coisa é um clube de competição, outra clube é um clube que serve a comunidade. Nós temos que olhar para todos os atletas porque nós não sabemos o futuro. Temos que saber cativar e manter. Ok? O problema é que neste momento, ok, vamos captar as escolas. Depois, quando temos os atletas, temos dois ou três que jogam bem, jogam os dois ou três e os outros lá vão para bater palmas e entrar os 5 ou 10 minutos. É verdade. Nós, se formos concretos, é verdade. Isso que acontece. Culpa também dos treinadores, mas culpa do dirigismo, que se calhar também os treinadores também fazem isso porque é a forma que fazem de agradar à estrutura onde estão envolvidos, não é? Deixamos de querer envolver a comunidade, envolver esses pais em perceberem o conceito daquilo que aplicamos, não é?
Pá, queres que o teu filho seja o melhor do mundo? Não, está, não é aqui neste sítio. Aqui é para jogarmos todos, é para se formar, envolver a comunidade relativamente a isso. Nós não fazemos nada, não é? Os eventos neste momento, de um clube, são abrir a porta para um jogo e fechar a porta quando acaba o jogo. Pura e simplesmente. Não é? O Luís falou aí sobre a comunicação. As comunicações tornaram-se padrão. É comunicar os jogos, é comunicar o resultado e comunicar resultados na formação. Não é? Ninguém vê critérios de um clube, ninguém percebe dinâmicas do que é que vão fazer, ninguém vê um envolvimento com. Eu digo isto, as pessoas às vezes têm que fazer um exercício que é pôr-se do lado, por exemplo, de uma autarquia. O que é que o clube me oferece? Não, é a sua sobrevivência só. Eu ponho-me nesse, faço às vezes esse exercício. Eu estou do lado da autarquia. O que é que este clube me oferece? Tem 50 gatos pingados, vamos dizer assim. Não, tem que ter uma matéria humana que diga, não, isto tem um impacto na comunidade. Quando vão os pais, a comunidade envolve-se nos eventos do clube, tem que tornar o produto apetecível. Os patrocinadores têm que olhar para isso. Nós todos sabemos que os clubes em Portugal funcionam. Chegam à beira de um sítio, pedem dinheiro e depois nunca mais ligam àquela pessoa que lhe deu dinheiro. E envolvimento e retorno. Não há retorno nenhum. E isto tem que ser pensado. O Luís, todas essas condições falou para os atletas, carece de um pensamento, carece de alguém, de pessoas que pensem. Isto, a melhoria de condições, vai melhorar a que as estruturas melhorem, mas para isso é preciso dar o primeiro passo. E o problema é esse, é que não estamos com vontade de inovar. Estamos aqui a esconder aqui atrás da carapaça de que não é possível, não é possível. É possível. Nós já temos treinadores a ir lá para fora. É possível. Tem que haver esse espírito de inovar, temos que dar o passo. Eu não estou aqui, não quero ser. Eu percebo todas as realidades que me estão a dizer. A única coisa que quero dizer é: nós não podemos cristalizar e pensar, não é impossível. Nós estamos aqui, estão aqui vários treinadores. É quando aquele atleta diz, eu não consigo fazer mais. Epá, pelo amor de Deus, consegues fazer mais 100, não é? Consegues ir à morte e mais 10. Consegue-se. Nós, é difícil, é difícil. Não, nós é que também temos que mudar essa mentalidade, dizer assim, não, é possível, não é? E cada clube tem a sua realidade. E eu tenho muito esta. Vocês estavam a falar, há clubes que é só. Nem pavilhão têm, não é? É o da Câmara, chegam lá, jogam e vão embora. Não tem nenhum tipo de mais nada. Ou seja, há que saber reconhecer essa característica e à volta disso, de que forma é que este clube pode crescer e pode se alimentar. Porque e depois há outros clubes que têm outros tipos de estrutura que hão de conseguir outro tipo de coisas. Cada clube pode evoluir, mas primeiro tem que reconhecer as suas carências e também as suas qualidades. Não é? Aquilo que o Luís dizia de quem é que nós temos dentro do nosso clube que nós podemos potencializar. Porque são estas as pessoas que vão fazer muito por amor à camisola, porque é assim que começa, e depois aí sim pode vir o resto. Não é? E nós sabemos disto, que o resto é muito complicado, mas pelo menos o início vem a seguir pelo amor à camisola. Eu também pensava que nós deixamos pouco para quem vem a seguir. Ou seja, aquela questão que eu dizia há pouco do ano zero de cada vez que sai uma pessoa perde-se. Perde-se história, perde-se. Há que passar a pasta também, não é? Que é para haver uma continuidade. Mesmo as pessoas que estão neste momento a pensar os clubes devem pensá-lo para o futuro e o dia que tiverem que abandonar, seja lá por que razão for, devem passar a pasta. Devem deixar alguma coisa, devem dizer o que aconteceu, porque quem vier a seguir muitas das vezes não tem noção nenhuma do que se passou e vai cometer exatamente os mesmos erros. E comete sempre os mesmos erros, os mesmos erros, os mesmos erros, não é? E nós, isso os treinadores temos estado a aprender muito, não é? Ou seja, nós com as formações, nós com as reciclagens, nós partilhamos temos partilhado muita informação. E cada vez mais o treinador português partilha informação entre si, que há uns anos também nos criticávamos muito uns aos outros disso. E os dirigentes nisso, acho mesmo que têm que passar a palavra do que. Pá, eu posso dar um exemplo do próximo episódio que nós vamos ter do Handball Summit, com o presidente do Chico de Holanda, onde ele vai partilhar muita, muita informação. E é um excelente episódio. Vocês vão ver que ele partilha muitas ideias daquilo que tem, e é isso. E ele disponibiliza-se para partilhar informação, claramente. E é isso que eu acho que falta. E é o que nós temos falado, essa partilha de conhecimento, é interessante, esta partilha de ideias boas,
para eu sei que nós temos que inovar e temos que ir pela nossa cabeça e não só tirar as ideias que vemos lá de fora, mas também o copiar o que é bem feito é fantástico. É A estudar, nossa realidade. copiar o que é bem feito é. Nós, infelizmente, é uma das coisas, e vou ter que o dizer, no handball, nós criticamos quem faz bem e invejamos quem faz bem. E isso não, isso está errado. Nós temos que elogiar quem faz bem, ok? Todos aqui temos essa realidade. Quando alguém está a fazer bem e está a ter algum sucesso esportivo, existe uma inveja que não pode ser dessa forma, tem que ser saudável, tem que ser, ok, eu quero. É aquela situação que temos que querer é ser mais parecidos e não querer que lhes corra mal. Isso é errado, isso, temos que mudar isso no handball. E eu acho que passa muito pela cultura do dirigismo e pela cultura dos clubes. Estamos aqui a falar nos dirigentes, voltou a dizer, comecei a dizer que os clubes são pessoas e os dirigentes é que fazem uma cultura a cultura do próprio clube e temos que pensar nesse sentido, em que é que podemos fazer de bom e o que é que podemos deixar. E há aqui um bocado, há demasiadas vezes isso que tu dizes, é a minha quinta, o meu silo, eu estou aqui fechado nas minhas coisas, são minhas e não deixo. Os clubes são muito mais do que isso, é a coisa que está acima de qualquer. A instituição é um bem da comunidade, é um bem de todos, é um bem de todos. Sobre esta questão, falo, nenhum clube gera o abandono. Estamos todos a falar sobre abandono, dirigentes que vão, atletas que vão, mas quantos atletas vão? As pessoas fazem gestão disso? Quantas pessoas passam durante um ano e quantas perderam? Porquê é que eles perderam? O que é que fizeram para não, o que é que melhoraram no ano seguinte para não os perder? Para não quererem ir para outro projeto? Nem toda a gente quer ir para uma equipa melhor para ser jogador de handball. Nem todos querem. Alguns têm que procurar isso porque aquilo já é muito curto para eles, não é? Certo? Uhum. Esta é que é a realidade. Esta é que é a realidade. Nós temos que tornar os clubes apetecíveis. É sentir os nossos, todos. Não é? E não sentir que é uma coisa fugaz e que passamos lá algum tempo. Não é? Quase todos aqui temos um clube que gostamos mais. Todos temos, normalmente temos uma preferência. Isto no futebol, então, nota-se, toda a gente fala que não há gente dedicada, há pessoas que gastam fortunas, gastam muito dinheiro a acompanhar clubes de futebol. No handball também existe essa paixão. Temos que criar, está aqui o Luís, eu sei do Lamego, tem havido gente a seguir, outros projetos que eu conheço, vários, que criam a comunidade. Há pessoas que são daquele clube e que vão ver. É isso que tem que ser trabalhado. Pronto, e eu percebo relativamente ao Sul e ao Norte, mas se calhar é que no Sul começou há mais tempo esta questão de serem clubes tratados pelos pais. Aqui, se calhar, ainda há muita gente que não é ligação. Mas também uma realidade a norte que existe é que os treinadores são um bocado o suporte quase total em muitas das estruturas dos clubes. Isso, por um lado, também não é bom, porque estão a perder aquilo que é o foco naquilo que é a sua tarefa essencial, que é ser treinadores e formadores na área desportiva e não ser aqueles que têm que manter a estrutura em pé, não é? Neste momento não faltam treinadores a ir a 3 e 4 jogos por fim de semana. O Walter já se queixou aqui que isso fica estafado, que depois Uhum. afeta no seu desempenho. Nós temos que pensar nisso. E falaste aqui uma coisa sobre os espaços. Eu acho que às vezes é tão simples quanto isso. Algum clube se preocupa nisso que é o espaço, naquilo que quer receber as pessoas na sua casa? Poucos, como tu dizes, mesmo que num espaço não seja meu, eu não o torno, às vezes nem sequer faço o esforço de o tornar meu, das pessoas sentirem-se como o seu espaço. Nós temos de tornar que a comunidade sinta isso, que as pessoas venham ver os jogos e sintam isso. Pá, é aquilo que eu sinto. Um, o Luís falou sobre a comunicação. Nós nunca, alguém faz eventos que não seja pura e simplesmente só handball. Alguém faz um evento que não tenha a ver com handball, que seja para atrair pessoas, só para ligarem ao clube. Não, é handball, 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 handball. Não têm tempo a pensar, deveriam ter, deveriam ter. As pessoas deviam ser convidadas às instituições, aos clubes, por muito mais do que pura e simplesmente o jogo, certo? E depois, aqui falei há um bocado sobre essas invejas, e é isto que, quando digo essas invejas, e digo isto numa forma aberta e não é numa questão depreciativa ou mau, é típico nosso, está no nosso sangue ter aquela situação do vizinho e do não sei o quê, mas os clubes têm que cooperar mais entre eles. Essa é também outra realidade. As pessoas, não, volto a dizer, não podem estar fechadas, têm que conviver mais, têm que criar essa relação de comunidade. Por muito que custe, mas isto não existe. Nós todos temos sítios em que no próprio local existem dois e três clubes a degladiar-se. Quando se juntassem,
quando digo juntar-se em termos de pensamento estratégico, de certeza que teria muito mais peso na autarquia, teriam muito mais peso na comunidade, naquilo que é trazer pessoas para o handball, teriam muito mais, menos perdas porque cada um iria fortalecer-se e nós não temos esse espírito. Pronto, passa muito por isso que é o dirigismo e eu percebi o que o Luís disse sobre o dirigente e o diretor. Essa é uma coisa que se discute há muito tempo. O team manager, por isso é que se foi criada aqui a ideia do team manager. Tem que haver pessoas para todos os papéis, como é óbvio. Há estruturas em clubes que eu vou ver às vezes as fichas da federação de inscrições. Há clubes que têm para aí 20 pessoas inscritas como dirigentes. Outros têm 3 ou 4 que estão ali, são os cristos que devem ir a tudo. Isto tem que mudar. Isto tem que mudar. E passa por inovar, e o inovar é o profissionalismo, podemos falar nisso, é haver se calhar uma pessoa que tenha isso, não é? Sim, mas além de inovar, é cada um também saber o seu papel. Não é? Porque muitas das vezes há muita gente e as pessoas não sabem e andam ali todos à volta. E se calhar bastava uma dessas pessoas pensar o projeto e já estava o clube a ganhar. E muitas das vezes essas 20 pessoas que estão ali envolvidas estão todas a fazer o mesmo, cada um para o seu escalão, cada um para a sua equipa, e depois, entretanto, já passou mais uma época e ninguém para pensar efetivamente o que é que aquele clube quer, não é? Falámos aqui de dois fenómenos, basicamente, que é o fenómeno de os dirigentes, se um dirigente que estruturou um conceito o deixar, está na visão e na missão do clube, todos já sabemos mais ou menos isso. Se o clube é mais ou menos esta coluna vertebral que tem, esteja lá o A, o B ou o C, sabemos que existe. O problema é que muitos clubes nem sequer se percebe qual é que é, para onde é que vão. Esse é um dos aspectos, não é? O outro aspecto é essa continuidade de erros, não é? As pessoas nem sequer se preocupam às vezes de saber o que é que já foi feito ou não, querem fazer a sua maneira e pensam que são os entendidos, como diziam uma vez um do futebol. É o entendido, percebem tudo. Não, os clubes têm um histórico. Mesmo os clubes pequenos têm um histórico. Já existem, já houve erro e tentativa, já houve. O problema é que não há estruturação, não há. Tu chegares à maioria dos clubes, onde se vêem daqui a 3 anos, recentemente fiz essa pergunta, onde vês o clube daqui a 3 anos, a fazer o quê? Muito poucos têm essa visão, muito poucos. Vivem o dia a dia, vivem no sôfrego. Pá, e assim, vamos aqui ser claros, as pessoas dedicam tempo. Não há nenhum que não que dedique pouco, dedicam muito tempo. Têm que o dedicar de uma forma mais bem feita, melhor, não é? É como nós dizemos do treino, não é por fazermos mais horas de treino que vamos ter atletas melhores, não. Também tem a ver com a qualidade do treino e com a qualidade daquilo que faz. É isso que vocês dizem, a divisão de tarefas. Quando toda a gente quer fazer tudo, ninguém faz nada, não é? Certo? Essa Uhum. divisão de tarefas, essa priorização do que é mais importante, isto que o Luís disse de, ok, há alguém que está a estudar comunicação, vamos. Eu já fiz isso. Um rapaz que é médico, foi ele que tratava da comunicação, é médico, neste momento está licenciado em medicina. Era ele que tratou da comunicação de um clube hoje em dia na primeira divisão. No início foi ele, era atleta júnior e disse ao mister, eu faço. E ok, e vai, combinava comigo e fez. E há pessoas que gostam, não é? Pá, ora, temos aqui no bar, temos que ir e tentar. Depois deixou, se calhar já depois passa para outro, mas já houve tentativa e erro, já alguém pegou, já alguém fez. Eu acho que isto é importante. E não é perder o fio à meada. Se calhar o que o Alexandre, o que eu percebo mais do Sul, é que não existe tanto esse encadeamento, quase que é uma repetição de erros, volta outra vez um ciclo, não se vê nenhuma estrutura que, ok, no meio de 20, não é? Vamos dizer, um universo de 20, não se vê duas ou três, não. Pegaram, estão aos bocadinhos, estão aqui a ganhar terreno e estão a melhorar. No Norte nota-se mais isso. E muito por causa dos treinadores, confesso. E já disse aqui publicamente que não concordei quando o Marco Santos da Federação disse que os treinadores têm um papel importante. Temos, porque temos esse conhecimento, mas também não podemos tornar que esse ónus calhe nos treinadores, porque senão deixam de ser treinadores e passam a ser outra coisa qualquer, não é? Certo? Eu Uhum. gostava de ouvir o Telmo dizer uma coisa que também está aí a participar. Eu gostava que ele mandasse aí um bitite, como se diz aqui no Norte. Telmo, Eu vais vim dizer cá alguma mais, coisa? eu vim cá mais para ouvir, não é? Uhum. Pronto, mas eu concordo com tudo o que tu estás a dizer e eu vejo essa realidade do meu clube e é verdade que se passarmos
eu fui para o clube onde estou agora o ano passado e houve a meio do ano uma mudança de direção. Então cometei os mesmos erros. Eu agora estou a ouvir a falar e estou a pensar, foda-se. Hum, não é? É Estou a ouvir a errado, falar é e acho que eu errado, é concordo errado. plenamente com isso que Isso estás já, a o dizer. clube não tem culpa das pessoas, não tem culpa. A instituição está acima de tudo, está acima de qualquer coisa. Uma instituição tem que ser pensada e as pessoas têm que deixá-la melhor do que. E não haver esta coisa, enquanto for minha, até ter melhor, essa inveja. Isso temos que limpar isso. E começámos o episódio a falar sobre isso, que é o dirigismo tem que aumentar de nível. Eu já disse isto. Eu sou treinador, tenho que de X em X tempo fazer formações para melhorar. Um dirigente, se calhar, também tem que as fazer e tem que deixar legado. Quando digo deixar legado, tem que deixar algumas tarefas que fiquem para o futuro, não é? Que fiquem para o futuro. Nós deixamos aquilo que é os atletas, treinadores, deixamos aquilo que é os atletas melhor preparados. E podemos falar em mil e uma coisas que às vezes não é só na parte técnica. Estamos a falar sobre assiduidade, estamos a falar sobre compromisso, Compromisso. estamos a falar sobre várias coisas que não têm nada a ver só com o treino, porque um treinador é muito mais do que aquilo que é dentro das quatro linhas. É a visão. Os dirigentes também têm. Agora, se o clube não exige compromissos dos seus dirigentes, não é? Também estamos aqui, quando digo que todos fazem o mesmo e ninguém faz nada, não é? E fazemos umas mesinhas, não pode, não pode. Os clubes merecem muito mais do que isso. Estamos a falar Uhum. de instituições que têm um papel na comunidade e tem que ser pensado. E basicamente o episódio hoje é para falar nessa visão diferente, nessa necessidade do dirigismo passar para o outro patamar e não passarmos com este coitadinhos, também têm vida, também, sim, é verdade, ninguém vai pôr isso em causa. Mal de mim, a que só aquela pessoa que só pode ir ao fim de semana e ajudar 5 minutos a chegar a águas ou qualquer coisa é importante, são todos importantes, mas um clube, uma estrutura, um compromisso que envolve pessoas, que envolve isto tudo, merece mais. E nós temos que subir essa exigência. Temos que tornar os clubes apetecíveis. Para as pessoas ficarem, para as pessoas se manterem, e mesmo que o clube vá para o sítio A ou B ou C, o filho vai para o clube A ou B ou C, as pessoas queiram continuar a apoiar, se calhar não vão conseguir apoiar a 100%, mas vão conseguir apoiar a 50%. Agora, também tem que haver um critério, e isso é que nos falta estruturar, e acho que a Federação, as instituições estão atentas a isso. Tenho ouvido falar bastante sobre isso. O Clube Top, aquilo que já falámos aqui. O próprio, falaste agora sobre o Chico Handball, é um bom exemplo. O Almeida Garrett é um bom exemplo. E poderia falar de outros clubes que o Águas Santas é um bom exemplo. Mas continuamos a ter aqui o Luís, que fez um ótimo trabalho no Lamego. Conheço o Lamego há muito tempo e é um trabalho sustentado. E eu pergunto quantas vezes as pessoas foram estudar o que é que o Luís e as pessoas de Lamego fizeram para um clube no sítio onde está estar nisso. O Arejão tem falado inúmeras vezes sobre o Beca, por isso não é sobre o que é o projeto Beca e o sucesso. Por isso não é localização, não é uma série de coisas, é trabalho estruturado e pensado. E isso é que nós todos temos que dizer, ok, eu vou dedicar o meu tempo e vou dedicá-lo bem, não é? Dedicar tempo, isto é a mesma coisa que achar que um problema se resolve a tirar dinheiro. E também achar que um clube se faz por dedicarmos um bocado de tempo. Não, também tem que haver aqui um pensamento estratégico e visão. E acho que temos que lutar todos, começar a exigir isso. Essa subida de exigência de tornar os clubes apetecíveis, acho que vai fazer com que a gente melhore muito no handball. Acredito que as instituições já estão a olhar para isso e breve vão, às vezes, isto do clube top, isto vai surgir a subida de patamar naquilo que é o dirigismo do handball em Portugal, porque é necessário, urge, urge. Acho que é unânime todos aqui falarmos sobre exemplos que urge haver aqui os clubes mais bem estruturados. Isso vai passar um bocado pela melhoria do dirigismo. Uhum. Eu estava aqui a pensar também num papel das associações, não é? Porque as associações estão muito mais próximas do que uma federação. A federação pode implementar uma regra, mas às vezes uma associação juntar as pessoas só para falar, por exemplo, como nós estamos aqui a fazer, só vamos falar aqui do handball na nossa região. O que é que se passa connosco, como é que nós estamos, dar um exemplo, falarmos aqui 1, 2 horas e falarmos. E normalmente a ideia que eu tenho, posso estar errado, é que as associações reúnem-se para sorteios, não é? Para aprovação de contas, um bocadinho à volta disto e às vezes pensar um bocadinho também, olha, o que é que nós podemos nos ajudar aqui uns aos outros, não é? Eu vou dar um exemplo. Lisboa, não é? Lisboa tem uma responsabilidade muito grande, é a capital do país.
Lisboa tinha que criar muito mais clubes. Eu não sei, se calhar é uma conversa muito interessante para ter com a Presidente Ana Maria, o que é que a Federação o que é que a Associação de Lisboa faz para a criação de mais clubes, não é? Eu sei, por exemplo, que em Setúbal, o presidente, o Queiroga, tem ido atrás de novos clubes e ajuda a criação de novos clubes, com uma estrutura também muito precária. Eu sei, mas está à procura disso. O que é que as associações fazem para provocar isso? Não é? Não sei, não é? Eu falei no início sobre as estruturas fugazes e as estruturas cristalizadas. Basicamente, estamos a falar em estruturas cristalizadas. Sempre se fez assim. Uhum. Sempre se fez assim. E nós, envolvidos no handball, temos que exigir mais. Pá, temos que exigir mais. E se calhar isto que nós estamos a fazer aqui de falar e se calhar é aumentar a exigência. Se calhar é o escrutínio. É isto que estás a tudo a falar sobre Lisboa. Se calhar é o escrutínio, dizer assim, amigos. Falou aqui o Alexandre sobre Lisboa, falámos aqui das dificuldades. Está bem? E o que é que estás a fazer sobre isso? Ai, não consigo, não O que é que consegues. se pensou sobre isso, não é? O que é que se O que é que pensa estás a das fazer nossas sobre isso? O dificuldades? Sim. que é que estás a fazer? O que é que se está a fazer? Ouviste ideias, juntaste as pessoas, ouviram, não é? Opa, isto não é uma crítica, é uma crítica construtiva, é como um treinador, opá, é como tu dizes a um atleta, eu não consigo fazer um remate de anca, amigo, mas já treinaste fisicamente, já treinaste a lavar, já fisicamente evoluíste para conseguir. O que é que fizeste sobre isso? Eu não dizer não consigo, não consigo, não é? Eu já disse isto a brincadeira aqui, opá, se gajos foram à Lua recentemente, como é que tu dizes que não consegues fazer certas coisas? Quer dizer, nós não conseguimos melhorar naquilo que é uma coisa que amamos tanto e tanta gente adora e conseguimos fazer outras coisas incríveis. Opá, se me dissessem a mim há 15 anos atrás que íamos ter, se calhar, um dos melhores, brevemente, um dos melhores jogadores de handball do mundo, eu ia dizer que estavas a brincar, não é? Certo? E Uhum. olhas para ele e fisicamente não é o gajo com 2 metros e não é. Mas está lá. É possível ou não é possível? O impossível. É Uhum. impossível até alguém ir lá e fazer. Pá, é esse espírito que temos que. E eu acredito que esta evolução, estes resultados, o Paulo Pereira falou sobre isso, o competir, o cooperar, isto estamos a falar sobre cooperação, sobre ouvir as ideias de outros e fazer, sobre ligação entre as instituições. É o competir, é o tirar boas ideias de outras modalidades e replicá-las. Nós temos aqui, uma modalidade em Portugal excelente para tirar ideias, que é o futebol. Nós somos os melhores do mundo em todas as áreas, desde a formação até lá em cima, neste momento. O que é que nós fazemos? Esta semana reuniram a Federação de Handball, reuniram com a Federação de Futebol, com a de Basquete. É isto, esta abertura, esta partilha de conhecimentos e combater. Isto vai fazer com que a gente combata todas as coisas que até dizemos aí da comunidade, que não temos em nível autárquico, ao nível do governo, hum, que não temos essa disponibilidade. Os horários, por exemplo, em Espanha para treinar é completamente diferente do que aqui em Portugal. Os miúdos aqui saem às vezes muito tarde. Em Espanha têm horários escolares mais compatíveis com a prática desportiva. Uhum. Nós temos que batalhar sobre isso. Eu vou dar inúmeros exemplos. Nós também falamos sobre isso da associação. Mas o que é que nós fazemos também para combatê-los a eles? Só os contactamos para saber dos coisas e depois nem os ligamos nenhuma. Não é? Eu Sim. também culpabilizo-me nisso. Existem associações de treinadores de handball em Portugal. Quantas pessoas são sócias? Que intervenção temos relativamente a isso? Existem associações de clubes. O que é que fazem? O que é que as pessoas fazem relativamente a isso, não é? E poderíamos falar de mil e uma situações em que nós não fazemos nada. Fazemos aquilo típico português, porque não sei o quê, queixamos, mas o que é que estamos a fazer? É Eu acho que verdade, é temos que verdade. olhar para isso de outra forma, temos que olhar de outra forma. E acho que a nossa conversa é mesmo nisso, é olhar para os clubes de outra forma. Uhum. O Alexandre Pereira quer falar. Tens que ativar o som, tens que ativar o som. Sim. Não, era muito isso que o Mister estava a dizer, e o Walter também, que é as associações falarem com os clubes, os clubes com as associações e entre eles. Eu dou aqui um grande exemplo, que é que há aqui um clube que está a trabalhar muito bem, e o Telmo e o Walter não me vão mentir, e se cá o Luís conhece, e se cá até o Cláudio, o Mister Cláudio conhece, que é o Penal de Frades. Está a trabalhar muito bem. Tem equipa A, B, C, tem miúdos, epá, conseguiu ali cativar, como o Mr. Luís estava a dizer, a Câmara lá a investir, não só a Câmara, mas também foi muito por eles também, miúdos, muitos miúdos, e porque é que o Alto Moinho, o Almada ou o Torrense não vão lá? Oh, amigo, o que é que vocês fizeram diferente?
o que é que nós podemos melhorar, quais é que são os protocolos que estão a fazer nas escolas. Epá, ajudem-nos aqui, epá, nem que seja uma formação combinamos um dia, um fim de semana. Ministro Cláudio, acha que há isto? Não há, infelizmente. Sabe porquê? Porque é muito aqui no Sul, epá, não, é muita inveja, pá, que eles estão a trabalhar bem, pá, nós queremos, vamos fazer melhor, mas nem sabem como é que há de fazer, percebes? E acho que está mal, é um pensamento completamente errado. Na minha altura era assim, era péssimo um jogador do Alto Minho e jogar para o Almada, do Almada para o Torrense. Porquê? Se fazia sentido, qual é o problema? Se é feliz naquele clube, qual é o problema? Percebe? E acho que falta muito aqui no Sul é essa vontade uh, dos clubes crescerem juntos e não sozinhos. Porque podia haver aqui um clube de Margem Sul, ou o que fosse, ou aqui perto, olha, só para aqueles jogadores que neste momento não conseguem jogar nos clubes ditos grandes, ali rodar para aprender melhor, numa divisão melhor, etc. Há outro clube que é aqueles jogadores que, olha, não dá para mais, olha, vão para ali. Mas e qual é o problema? Bem, acho que falta muito isso. E há falta O- muito este tipo de conversas. Alexandre, deixa-me te dizer que não é só no Sul, ok? Isso não é só no Sul. Sim. Também Sim, acontece a Norte. Atenção, só conheço esta realidade, só sim, isso. não, mas Pronto. isso que estás a dizer acontece em todo o país, ok? Não é uma questão do Sul. No Sul é que nota-se que está mais tempo, está mais tempo isto. Isto temos falado sobre a partilha das boas práticas, é o passo a seguir. Porque é o passo a seguir e isto passa pelo dirigismo. Nós treinadores já treinamos, se calhar os treinadores desses clubes já treinaram se calhar em 2 ou 3 clubes. Desses próprios estamos a falar. Os atletas, se calhar, já andaram em 2 ou 3 clubes. Os dirigentes é que não. Não é? Ou alguns é nesse sentido de, ok, não quiseram fazer como eu, vou ali. Aí é que temos que trabalhar. Tu próprio acabaste de dizer, desculpa, eu trato por tu, porque eu, não é? Acabaste de falar nisso. O atleta, o clube, desde que o clube lhe dê as condições e aquilo que é a sua visão, o treinador vai mudar. O dirigente vai ter que ir também por esse caminho, amigos. É ponto final. Vai ter que ir por isso. É ser uma peça que acrescenta, mas isto passa pelo clube ser uma estrutura apetecível, ok? Ser uma estrutura em que as pessoas se revejam nela, que a comunidade se reveja nela, que um patrocinador se envolva com ela, que não seja aquilo que é o mendigar e o andar sempre aqui na mendigar autarquia, apoio, mendigar. Não, temos de fazer coisas. Eu já falei aqui do apoio social. O Garrett tem coisas sociais que não têm nada a ver com handball. O Chico Handball, eu tive cuidado de analisar, faz coisas sobre, está-me o a faltar ambiente. agora aqui, sobre o ambiente que teve apoios relativamente a isso, ajuda-me Walter, aqui a palavra que me está a faltar, painéis solares, Sim. situações de Clube reciclagem de sustentável. lixo, Sustentabilidade. Clube sustentabilidade, sustentável. fez coisas fantásticas. Isto tem valor acrescentado. O que é que isso tem a ver com handball? Nada. Tem a ver com o clube, é um pensamento. Eu revejo-me nisso. Eu, Cláudio, eu quero me ligar a pessoas que pensam no clube dessa forma. É este o pensamento. Eu quero me ligar a pessoas que têm mais do que só o handball, que ajudam a sociedade. Eu quero. Eu, se for a autarquia, quero. Eu, como pessoa, como se tiver, mesmo que o meu filho não pratique lá uma modalidade, eu revejo-me nesses valores. É isto que nós temos que fazer, não é? Aquele clube vai à escola do meu filho, anda lá e dá lá uns treinos, e o meu filho gostou. Eu vou pegar nele e vou levá-lo àquele clube, porque eu revejo-me nisso, não é? É, nós do handball, os que já estamos cá, o que temos é que fazer é passar esta mensagem. Aqui no Porto, por exemplo, em Castelo de Paiva, está a abrir agora um clube novo, eu não me lembro agora do nome, está lá a Daniela, que eu conheço. Pá, um clube novo, está com miúdos a começar, é isto e nós todos devíamos divulgar e devíamos convidá-los e devíamos estar aquilo que o Walter disse. Um clube novo surgiu recentemente. Em Castelo de Paiva. O Telmo também está num projeto num clube novo, não é, Telmo? Não ias falar. Sim, não ia falar, mas estou a começar agora um projeto. Sim, com um colega, estamos a começar um projeto num clube numa zona onde não havia handball e pronto, Qual é a eu zona? distrimo é em Torres Vedras. Em Torres Uhum. Vedras, eu distrimo aqui um bocadinho da conversa, desculpem, eu estava aqui Uhum. a responder uma mensagem, só ouvi Tranquilo. tu Mas como é chamar. que se chama o clube? Chama-se Clube Académico de Penafirme, que é E é em que Penafirme é a zona? zona lá de Torres Vedras.
É na zona de Penafirme, que é em Torres Vedras mesmo. Não é bem centro, é mais Santa Cruz. Que é E lá quantos mais miúdos é que já têm agora? Já temos 45. Uhum. Começámos esta época e já temos 45. Boa. Boa, É boa, boa, fixe. excelente. Sim, são estes exemplos, Cláudio, não é? Que nós É temos que isto, apoiar. e nós temos que os divulgar, estás a ver? Eu não sabia, temos, e aí também critico as associações e a federação. Comuniquem isto, deem este exemplo, deem estes exemplos. Esse trabalho é importante, é importante. E se calhar vou dizer um jogador da seleção, eu vou dar a ideia a Emma Bastos, que já trabalhou comigo, um jogador da seleção dizer boa sorte ao clube de, de- Penafirme. Por não acaso é? já tivemos os do Benfica, pronto, porque eu estou lá com Pronto, mas o se coordenador do calhar, não clube, é? Eu era hoje treinador vi do o Benfica. Francisco Moura a Está lá dizer alguns jogadores. um atleta de jiu-jitsu, miúdo de 10 anos, a dizer-lhe, o Moura do futebol, a dizer-lhe, opá, é isto que nós temos que fazer. Nós só nos preocupamos nos grandes, nos sénios, não, temos que no seu todo. E isto é ajudar também um bocado a esses clubes e estrutura, e que tenham estrutura e que façam. Da Uhum. minha parte, já tentei, disse sempre que estaria disponível a ajudar naquilo que me for possível, porque acho que nós temos que fazer isso todos, temos que fazer isso todos. E Pá, é giro e ficamos todos contentes, não é? Cada vez que surge um clube. Olha, está a dar aqui o exemplo também que já falei noutros episódios, mas que está a acontecer neste momento, agora aqui com a Federação Galega. Estes fins de semana estão a decorrer as Final Fours. E este fim de semana foi a de infantis. E coisas interessantes. Antes de mais, as Final Fours, imagina, este fim de semana é de infantis masculinos e femininos. E é tudo no mesmo pavilhão. Ou seja, o que ajuda em termos de bar e de divulgação. E é tudo. Tu tens de preencher uma série de requisitos para te poderes candidatar. Nós perdemos, tentámos organizar aqui a fase final de séniores e estava aqui a ler, não é? A comparação vai dando pontos. Imaginem, o número de inscrições, nós temos cerca de 300, o outro clube tem 253. Nós temos 10 pontos, eles também têm 10, deve haver ali um mínimo. Depois, em termos de staff, o número de equipas inscritas, a classificação na Liga, ah, se já organiza ou não este ano uma fase final, as fotos atualizadas no site, não é? Se tem as fotos atualizadas, que tipos de alojamento tem à volta, as condições económicas, ou seja, o clube tem que apresentar uma verba e isso dá pontos. E depois, que tipo de serviços vai apresentar para que esta Final Four se possa realizar? Coisas básicas como ter internet, ter comentadores, ter zonas de comida, interior e exterior, sorteios no intervalo, zona de animação infantil, hum, prémios para, como é que se chama? Para os adeptos. Uma zona turística. E nós também apresentámos uma aplicação para as pessoas poderem seguir. Fora isto, perdemos, não conseguimos. A outra equipa tinha mais gente na seleção, é verdade. O número de jogadores na seleção. Eles ficaram com 59 pontos e nós 54 pontos. Fora isto, tudo a ser transmitido no YouTube. Os treinadores são ouvidos nos intervalos, ou seja, as câmaras, isto é infantis, vejam bem, as câmaras e o áudio vão ao, ao balneário ouvir o que é que os treinadores estão para dizer. A apresentação dos atletas todos, ou seja, é um verdadeiro espetáculo. Eu nem sei como é que vai ser na próxima semana que eu vou. Eles a ouvir o meu espanholês durante o intervalo vai ser engraçado. Mas eu acho que vai ser. Um dos treinadores dizia aqui: eu se fosse a ti não permitia. Eu disse: eu não tenho nenhum problema, eu tenho que fazer parte do espetáculo também. Não vou ser eu a contrariar isto tudo. Se disser alguma barbaridade, digo. Agora, o giro que é ver aqueles miúdos todos envolvidos nisto e o pavilhão estava a ver há bocadinho a final de infantis, o pavilhão estava completamente cheio. Estamos a falar de uma Final Four regional, não é? Nem é nacional. Ou seja, eu sei que tem outro tamanho, tem outra coisa, mas imaginem o que é as nossas associações provocarem isto, não é? Ou seja, antes de tu ires para uma fase nacional, tu teres uma fase regional onde tu vais vender o espetáculo, onde tu vais... ah, por exemplo, eu quando estava no Benfica, nos iniciados, e que nós ficámos em primeiro lugar do nosso campeonato, nós não éramos considerados campeões regionais. Isto
é não saber vender o produto, não é? É não saber vender o produto, porque um clube que se venda como campeão, tenha lá isto o valor que tem, não é? Em termos de formação. Mas é vender, não é? Ou seja, estas fases, o Porto tem feito muito bem, aquelas fases em concentração, o Porto tem feito isso. E as outras associações, por mais pequenas que sejam, às vezes, até imagina, têm 4 clubes. Meias finais e finais. Já está aqui montado a coisa. Toda a gente no mesmo pavilhão, num fim de semana. Pá, eu acho que estas ideias obrigam a que os clubes se organizem. Ou seja, não é só organizar uma fase final por organizar. Tens que ter condições para isto. Por exemplo, aqui é obrigatório ter um dirigente no banco. Na nossa federação não é obrigatório. Mas será que não pode ser este o caminho para termos alguém, para começarmos a ter alguém, para que os clubes possam ir à procura de alguém? Não sei. Essa obrigatoriedade é uma das coisas. Diz, que não, a obrigatoriedade não é o caminho, mas eu acredito que tenha que haver cadeiros de encargos mínimos para se cumprir certas coisas. E eu vou aproveitar aquilo que tu disseste por uma coisa que eu já publiquei. Estás a dizer infantis, certo? Uhum. Ok. Na próxima semana é de iniciados. Pronto, mas eu vivo em Vila Nova de Gaia, que tem 3 equipas de handball na primeira divisão. Uhum. Imagina o que é criar um evento desses de 15 em 15 dias num pavilhão municipal, Uhum. com 3 jogos de equipas da primeira divisão, 2 femininas e uma masculina. Já o disse, acho que nós estamos a perder aqui oportunidades. E agora vou dar aqui uma ideia ao Luís, que depois disse: imagina eventos desses em que trazemos, por exemplo, a equipa de ginástica que é campeã regional de ginástica e que não só teve lá aqueles 5 minutos de fama no dia do evento, mas que vai lá num dia de um jogo de handball ao intervalo fazer uma apresentação e vai demonstrar o seu miúdo ou uma escola de dança. Eu estou no Esporte Clube no Lados a ajudar nas veteranas. Elas hoje fizeram um evento de dança, não tem nada a ver com handball, tinham barraquinhas, estavam lá os pais dos miúdos que fizeram lá as danças. Eu digo isso, porque é que não nós falamos só daquilo que é cooperar com os clubes da nossa modalidade, mas também podemos cooperar com outras modalidades. Eu acredito que o miúdo da natação, que foi campeão de qualquer coisa aí Luís, não sei quem será aí campeão de alguma coisa em Lamego, que tenha o gosto de ir a um jogo do Lamego e esteja lá e as pessoas lhe batam palmas. E isto é cooperar entre as instituições, O certo? amigo tem malta, tem um tipo do ciclismo, não tem? Luís. Pronto, se Tem calhar malta, essa tem. pessoa pode ir lá Tem, é não sim, é? senhor. Eu não estou a dizer isto. Isto devia ser No, estratégico e não é a bolso, devia ser estratégico esta ligação entre modalidades, no este jogo, clube de no dança jogo da da região. taça com o Marítimo fizemos isso. Foi lá a escola de dança no intervalo. E tem que haver mais, tem que se Mas passar tem a que haver ser, mais tem que passar a essas ser parte, iniciativas, fazer sem parte. dúvida. Porque essas pessoas vão uma vez, vão duas, vão três, e o pai vai gostar do handball e depois já vão ver os jogos, já vão se ligar ao próprio clube. E se calhar amanhã é esse o dirigente que vai ser o presidente do clube e vai mudar porque ele não entrar lá só porque o filho está lá a jogar. Opa, sou eu aqui a dizer as barbaridades, mas se calhar é um bocado esse espírito de cooperação que precisamos ter, não é? Pá, nós sabemos todos que há clubes que têm as suas próprias modalidades a degladiar-se com umas com as outras, mesmo dentro da própria instituição. Nós temos que combater isso, temos que combater porque precisamos para ter força para o desporto andar para a frente, precisamos que nós desejemos as vitórias das outras modalidades do nosso clube, que elas venham, se intercambiem e se vejam. Nós temos que fazer isso, temos que fazer esse percurso. Nós falando nisto, estamos um bocado a criar isto. E passa muito pelo dirigismo, porque, Luís, também não vais fazer tudo, não é? Não é? E dirigentes, falamos no mesmo, não é? Falamos sempre no mesmo. És treinador, és tudo, e os treinadores não podem ser tudo. Se calhar, se tiverem mais 2 ou 3 Luís dentro da estrutura, era um rocket, era um foguete, estavam muito mais à frente, não é? Pronto, é isso que temos de trabalhar para que aconteça e ter condições para isso. É isso mesmo. Olha, gostei muito desta conversa. Está feito o episódio de hoje. Obrigado, Cláudio. Obrigado, Filipe, Telmo, Luís, Alexandre, mais conhecido por Xandi, para os amigos. Obrigado a todos por esta conversa. Foi um prazer e voltamos a nos encontrar no outro episódio. O que é que achas, Cláudio? Sempre disponível para ti, já sabes, lança-me que eu estou. Foi muito porreiro estar gente a participar,
Eu sei que monopolizei um bocado, mas tínhamos combinado um bocado que também as pessoas também não eram muito à vontade Mas se calhar foi pioneiro, vocês sintam-se pioneiros neste formato, mesmo com a intervenção, e acho que mais visões destas é necessário, porque também acredito que nos ponham a pensar. Eu pura e simplesmente, aquilo que tentei dizer às pessoas é: alguém já pensou nisto, né? Já se pensou nisto e não nos acomodemos, vamos tentar encontrar. E acredito que o handball está vocacionado a isso. Acho que vai ser muito interessante o teu episódio de quarta-feira para esse tema. Acho que Uhum. tenho quase a certeza. Não ouvi, mas tenho quase a certeza. Vai ser bom, sim. Muito obrigado a todos. Voltamos a encontrar brevemente. Um abraço. E está feito o episódio desta semana, um episódio especial onde tivemos a participação dos nossos convidados, dos nossos amigos. Muito obrigado, Filipe Ribeiro. Muito obrigado, Telmo Mendes. Muito obrigado, Filipe Machado. Muito obrigado, Alexandre Pereira. Foram esses os participantes deste episódio e, claro, muito obrigado ao Cláudio Alves. Bem, mas vocês sabem que todas as quartas-feiras temos o episódio tradicional do Handball Summit e esta semana não é diferente. Esta semana vamos ter um excelente convidado e um excelente episódio, malta. Acreditem em mim. Mauro Fernandes, presidente do Chico Handball. Ele vai falar connosco e vai partilhar connosco algumas ideias. Fiquem muito atentos a este episódio, ok? Voltamos-nos a encontrar na quarta-feira, não se esqueçam. Até lá, joguem muito, vejam muito handball, vibrem muito com os nossos jogos, com os vossos jogos, com a nossa modalidade. Fiquem bem. Tchau, tchau!